Salve, salve aí, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Pessoal, acabou aí agora há pouco aí o empate do Vasco, 2-2 frente ao Santos, jogando lá em São Paulo. O Vasco que mostrou aí um bom futebol, né, meus amigos, mesmo com 8 desfalques para essa partida, um time totalmente remendado aí. O Vasco conseguiu trazer um pontinho para São Januário e permanecer aí na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito sobre essa partida, mas já peço aí para você deixar o seu like e se inscrever aí no nosso canal. Só clicar embaixo aí do inscreva-se, também ativa o sininho das notificações. Bom, meus amigos, o Vascão empatou aí agora há pouco, fora de casa na Vila Belmiro, por 2-2 contra o Santos. O Vasco para essa partida estava sem muitos jogadores, né? Entre eles aí os principais, Leandro Castan, Ricardo Graça, Thales Magno, o Vinícius e também aí o volante Bruno Gomes. E o Vasco foi com a escalação totalmente aí surpreendente, né? Entrou com o Marcelo Alves, que estava sendo cotado até mesmo para jogar, mas também tinha concorrência do Ulisses. Marcelo Alves jogou ali ao lado do Miranda, que fizeram uma boa zaga, não comprometeu aí nessa partida de hoje. Também teve a entrada aí do Igor Catatal, que, diga-se de passagem, foi o craque do jogo, né? Até mesmo lá o prêmiozinho que a Globo dá para os atletas, o jogador foi premiado nessa partida e com certeza ele foi um dos melhores jogadores aí do Vasco nesse jogo, né? Eu vou eleger o Germancano aí como o melhor porque ele fez o gol do empate, né? E além de ter quase feito um gol logo no início de cara, né? Que ele chutou no travessão. Na minha opinião, o Vasco hoje poderia ter vencido a partida se tivesse um pouquinho mais de qualidade, né? No finalzinho ali a gente viu o Ribamar perdendo chances inacreditáveis, chances contra-ataques para o Vasco matar e sair com os 3 pontos, mas na minha opinião tá de bom tamanho aí esse empate. O Santos que martelou, quase saiu vencedor da partida. E o Vasco no primeiro tempo, como eu disse no inicinho do jogo, já quase fez o gol com o Germancano com menos de 20 segundos da bola estar rolando. E após isso começou a ficar com mais posse de bola. O Vasco parecia que ia fazer um excelente jogo e tentar ir vencer o Santos até mesmo com facilidade. Aconteceu o que a gente temia, né? O Vasco caiu um pouco o futebol no primeiro tempo e o Santos aproveitou e acabou marcando o primeiro gol aí na falha grotesca ali de marcação do Iago Pikachu. O Soteldo fez o que quis ali no lado direito e cruzou para o zagueiro do Santos fazer o gol no meio do gol, né? Dá para pegar, né, Fernando Miguel? E no finalzinho aí do primeiro tempo, teve um lance do gol do Vasco. O VAR ficou analisando, quase 10 minutos analisando. E o juiz acabou marcando o gol do Vasco, né, do Felipe Basso, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com 4 gols, hein, pessoal? Atrás aí somente do Thiago Galhardo, com 5 gols. Quem diria, hein? Felipe Bastos, artilheiro, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Nem a mãe dele imaginaria que isso iria acontecer, mas ele tá aí fazendo gol. Não tá jogando bem, mas tá fazendo gol, isso que importa, né? O gol que ele fez foi importantíssimo pra gente sair com um empate, com um ponto hoje nesse jogo, e com certeza o Felipe Bastos vai continuar aí sendo titular do Vasco, apesar de eu achar que tem jogadores melhor do que ele para ser escalados, como é o caso do próprio Bruno Gomes, né, que está com Covid-19. Tem o Juninho, que virou uma boa opção aí pro Ramon Menezes. Hoje acabou jogando deslocado da sua posição, jogou meio que ali de ponta direita, mas eu gostei de um pouco da mobilidade do jogador. Teve um lance no segundo tempo que ele arrancou sozinho. O Vasco não tem muito isso, né? Não tem tantos jogadores de velocidade e o Ramon Menezes tentou se virar com o que tinha de melhor. No primeiro tempo também o Igor Catatal se virou bem ali jogando na ponta esquerda, lembrando para muitos até mesmo o Marrone, né? Um jogador alto com as passadas largas, e com certeza vai ajudar muito o Vasco aí. O jogador parece que tem qualidade, mas mostrou um pouquinho de falta de ritmo de jogo, né? Já tem mais de um mês que ele está no Vasco parado, né? Na primeira partida dele que ele faz com a nossa camisa, e com certeza vai ajudar muito o Vasco aí na temporada. E ficou bem nítido, né, que o Vasco tem algumas peças de qualidade. Eu gostei bastante do futebol apresentado pelo zagueiro Miranda. Na minha opinião, seria uma baita zaga aí, Miranda e Leandro Castan, pessoal. Ou talvez Miranda e Ricardo Graça, quando o Leandro Castan dá aquela aposentada, né? A gente não sabe, mas eu gostei muito mesmo do futebol do Miranda. O zagueiro seguro, o zagueiro joga fácil, simples, né? A gente viu no final do jogo ali ele dando bicão pra frente, é assim mesmo, cara. No segundo tempo o Santos começou a pressionar mais o Vasco em busca da vitória
e acabou fazendo o segundo gol na falha grotesca do Andrei aí. O jogador estava pressionado, era só dar um bicudo pra frente, mas aquela velha mania de querer sair jogando fez ele errar o passe e na sequência da jogada o Marcelo Alves fez a falta e na falta o Marinho fez um golaço de falta, acabou colocando o Santos novamente na frente. O Vasco a partir dali ficou um pouquinho assustado, né? O Santos parecia que ia fazer outro gol, mas o Vasco conseguiu segurar a pressão. O Ramon Menezes fez algumas alterações, colocou o Bruno César, colocou o Ribamar. Nesse momento o Vasco tentou partir para cima e conseguiu um escanteio. No escanteio, o jogador do Santos colocou a mão na bola e é pênalti, claro, né? A Globo tentou colocar embaixo do tapete e falar que não foi pênalti, mas foi pênalti, claro, cara. A bola bateu na mão do cara, a mão do jogador do Santos tremeu assim, de tanto que a bola foi forte no braço dele, e o juiz viu o VAR e corretamente marcou aí o pênalti pro Vasco. E ele, né, o cara, Germancano, fez aí o gol de empate do Vascão, né? Ele que não erra pênalti. Eu vi o Pikachu um pouco ali no lance, eu fiquei com medo. Caraca, velho, o Pikachu vai bater o pênalti, vai errar essa bosta, jogador pífio, ridículo. Iago Pikachu hoje tomou um baile do Soteldo hoje. Iago Pikachu, pelo amor de Deus, sem sombra de dúvidas, é o pior jogador do Vasco. Banco pra ele, pelo amor de Deus. Doeu a minha vista vendo o Iago Pikachu com a abraçadeira de capitão do Vasco. Tá certo, o Ramonista tá tomando conta, mas vamos rever esses conceitos aí. Poderia ter dado a abraçadeira até mesmo pro Felipe Bastos, que na minha opinião é mais merecedor do que o Iago Pikachu, que não tá jogando nada, cara, não tá jogando nada, tem que ficar no banco de reservas. Coloca o Caio Tenório aí de titular. E o Vasco saiu aí com um pontinho da Vila Belmiro, né? Um ponto conquistado, né? Porque o Vasco jogou bola. O Vasco não somente se defendeu para tentar explorar os contra-ataques e conseguiu esse pontinho aí que é valioso. Tem que pontuar sempre fora de casa. Eu falei no pré-jogo que esse jogo era enjoado, um jogo difícil. O Vasco não era favorito para enfrentar o Santos e com certeza o Vasco foi lá, sofreu muito para sair com esse pontinho conquistado e a gente tem que valorizar, porque pior que um ponto seria a derrota, assim como foi contra o Fluminense, que doeu demais aquele clássico perdido. E o Fluminense hoje, ó, empatou com o Atlético Goianiense. Se o Vasco tivesse jogado mais, teria saído com a sorte maior no clássico frente ao Fluminense. Agora o próximo jogo vai ser contra o Atlético Paranaense. Esse jogo provavelmente não deverá ter transmissão, já que o Atlético Paranaense não tem acordo aí com a TV Globo. E infelizmente vamos ter que acompanhar aí no radinho o jogo do Vasco. Se tiver algumas informações se vai passar esse jogo aí ou não, vamos trazer aqui no nosso canal, mas provavelmente mais de 90% de chance de não ser transmitido a próxima partida do Vascão. Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo de hoje, né? Esse empate por 2-2, Vasco e Santos lá na Vila Belmiro. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos e boa noite aí a todos. Vascão, é nóis!